Política passada a limpo. Muito bom dia, Arão Josino, aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, para mais um Ponto de Vista. Bom dia, Odair, bom dia a todos os nossos ouvintes. A Cuca já chegou aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Eu tô tomando um cafezinho, mas depois eu quero comer um pedaço dessa cuca aí de igreja. Da comunidade Trindade, certamente chegou por aqui também. E se você quiser garantir a sua cuca também, como a gente fez por aqui, é só correr lá na comunidade Trindade enquanto durarem os estoques. Como é importante, né, Odair, essa vida em comunidade, né? Quando os voluntários se unem em prol de uma causa. A gente acredita muito que a cidade, quando ela tem comunidades que realmente são participativas, que realmente fazem a diferença, traz uma energia diferente, traz uma movimentação diferente, traz um sentimento de pertencimento. E no período que eu trabalhei aqui em Timbó, foram quase 2 anos trabalhando aqui diretamente no município, no dia a dia, me perguntavam depois em outros municípios do estado por onde eu circulava qual era a fórmula de sucesso de Timbó. E a minha resposta sempre foi o sentimento de pertencimento do povo que aqui vive. O povo que vive em Timbó ama Timbó e realmente se coloca à disposição, é comprometido, e as comunidades são prova disso. Muito bem, a gente não pode perder jamais isso, que é o nosso... É a essência da cidade. A essência, nosso diferencial. Muito bem, Arão Josino, vamos lá, vamos falar de ponto de vista, vamos passar o seu ponto de vista aqui para a nossa audiência. Primeiro tema, as eleições mais democráticas da América Latina, eleições da Venezuela, segundo Lula, né? Segundo Lula, precisamos presumir a inocência de Maduro, né? Afinal de contas, é um homem muito inocente, como todos nós conhecemos bem através dos noticiários. Maduro, então, marcou as eleições na Venezuela, lá para o dia 28 de julho, coincidência ou não, aniversário de Hugo Chávez. Teremos aí as eleições na Venezuela e toda a comunidade internacional de olho de que forma que essa democracia irá acontecer, né? Inclusive a líder da oposição já foi cortada das eleições, bem democrático pelo jeito será essa eleição. E Lula, mais uma vez, falando, né, sobre as relações internacionais, dando 2 declarações bastante fortes, né? A primeira delas eu vou até ler para não errar, né? Abre aspas, não se pode jogar dúvida, fecha aspas, né? E a outra que a comunidade internacional deve, abre aspas, presumir a inocência, fecha aspas. Ou seja, que não deve questionar a democracia de Maduro, não deve questionar a democracia da Venezuela enquanto as eleições não acontecerem, porque lá está tudo sob controle. Um verdadeiro absurdo. Você falou agora há pouco, inclusive, sobre essas declarações e essas crises diplomáticas que nós estamos tendo, justamente por essas posturas que Lula tem tido, né, de apoiar ditaduras, de apoiar governos de esquerda que estão claramente afetando diretamente as relações internacionais e a vida das pessoas que nesses países vivem, né? E mais uma vez Lula falando sobre uma eleição de um ditador e ainda fazendo uma defesa. E o Lula é o presidente de uma nação, né? De uma nação que não é qualquer nação. É o Brasil, um país forte, um país grande, um país economicamente falando que é muito importante hoje para todas as relações internacionais, mas Lula, pelo jeito, prefere apoiar os seus amigos, prefere defender os seus amigos. É isso aí. Foi conduzido também a esse processo, a esse pleito de uma forma meio estranha também, né? Depois está preso, teve a sua condenação retirada de pauta por causa de um erro de CEP, enfim. É o nosso país aí também defendendo as ditaduras. Agora, vamos lá, essa semana repercutiu muito aí essa questão da regulamentação dos apps de transporte. Os apps de transporte vieram para o nosso país, se instalaram aqui, as pessoas vão lá, se cadastram, não são obrigadas a se cadastram. Muita gente tem isso como uma renda extra, muita gente tem isso como sua fonte principal de renda, mas o que me chamou a atenção foi que teve sindicato participando das negociações e dessa montagem dessa regulamentação, elaboração dessa regulamentação, mas a associação de motoristas de apps, né, de aplicativo, essa não ficou nada contente e não participou das negociações, veja só. O governo, mais uma vez, vai acabar com algo bom, né, para o Estado.
bom para as pessoas que vivem no estado, melhor dizendo, né? Os aplicativos, quando eles surgiram, eles trouxeram uma nova dinâmica para o transporte, inclusive por uma questão de segurança, né? Os aplicativos, eles trazem uma segurança muito grande, tanto para o motorista, como também para o usuário. A questão dos valores reduziu significativamente. Muitas pessoas não tinham condições de andar de táxi, por exemplo, e com a vinda dos aplicativos tiveram essa possibilidade. Mas existem outros transportes coletivos? Vamos lá, se você pegar, por exemplo, nas grandes cidades, quantas e quantas pessoas acabavam sendo imprudentes dirigindo seus veículos depois da bebida alcoólica? Com a vinda dos aplicativos, passaram a usar os aplicativos justamente pelo custo ser mais baixo. Então, como você disse, o motorista ele tem a livre escolha de dirigir através do aplicativo, inclusive como uma renda extra. E o usuário tem a livre escolha de decidir se vai ou não pegar aquele aplicativo. Por que o Estado tem que colocar o dedo novamente? Por que o Estado tem que inventar de regulamentar algo que está funcionando? Algo que tem dado certo, e não só no Brasil, tem dado certo em vários cantos do mundo. Eu já usei Uber em outros países e super funciona. Eu uso Uber aqui no Brasil desde quando o Uber começou, em vários municípios, em vários lugares por onde eu passo, e funciona bem, inclusive com segurança. Então, realmente, assim, não dá para entender. Não dá para entender por que o Estado tem esse até fetiche, né, Odair? Fetiche de colocar o dedinho em tudo, absolutamente tudo. Quer mexer, quer ser responsável em regulamentar absolutamente tudo e acaba acabando, prejudicando o serviço. Eu não tenho dúvida de que, da forma como esse projeto foi encaminhado pelo governo para o Congresso, eu não tenho dúvida de que vai acabar com os aplicativos. Porque o custo vai ficar elevadíssimo, né? Vai aumentar, veja só, 27,5% só de imposto previdenciário em cima de cada motorista. Outra questão, limite. O motorista vai poder trabalhar só até 8 horas. Se ele quiser trabalhar mais, ele não pode. Só se tiver um acordo com o sindicato. Criação de sindicato e por aí vai. Quantas e quantas pessoas hoje têm 2, 3 empregos para se virar? A gente sabe qual que é a realidade das pessoas. Você está falando só do imposto, Arão. 20 para a empresa de aplicativo, 7,5 para o motorista. Mas aí tem controle. Aí é 8 horas, e se passar de 8 horas, a empresa precisa começar a criar controle. E aí, para criar controle, precisa mais gente. E aí precisa de contabilidade para controlar a parte dos impostos. E aí vai. E aí o custo vai ficar elevadíssimo, vai ficar inviável, né, e vai acabar com os aplicativos. Não tenho dúvida disso. Então, a quem interessa isso, né? A quem interessa, se não, pelo que a gente vê, não interessa para o usuário e também não interessa para o motorista de aplicativo, que as próprias associações não se sentiram representadas. Veja só, o Estado, de novo, sendo fazendo as coisas à revelia. Se metendo onde não é chamado. Justamente, se metendo, essa é a palavra. Se metendo onde não é chamado. Bem uma a palavra. Vez. Muito bem. E vamos lá, vamos falar de PAC. Plano de aceleração do crescimento. A gente lembra, quando fala em PAC, a gente lembra da Dilma. Da Dilma, Mas sabe, Odair, que essa fórmula acabou projetando a presidente Dilma Rousseff quando o Lula estava como presidente e ela era ministra. E agora, ontem, né, o presidente Lula acabou apresentando o PAC Seleções, que é o PAC que começa a funcionar a partir de agora, e realmente trouxe aí uma quantia bastante considerável de investimentos nos municípios brasileiros. Até anotei aqui, foram selecionados 6.778 obras e equipamentos em 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. Ao todo, serão 23 bilhões de reais em investimentos para execução nos projetos de saúde, educação, ciência, tecnologia e infraestrutura social e inclusiva. Inclusive, é o resultado de 16 das 27 modalidades do novo PAC Seleções. Então, é claro, a gente sempre traz bastante crítica, a gente sempre questiona aqui várias ações do governo, como falamos agora, por exemplo, dessa regulamentação do Uber, mas o PAC
da forma como o governo federal anunciou ontem, é evidente, vamos ver como que ele será executado a partir de agora, mas é um investimento considerável nos municípios brasileiros. E o formato do PAC, ele é um formato interessante porque é o retorno dos impostos que nós pagamos. Porque a partir do momento em que o município faz o cadastro da sua obra, do seu equipamento, e ele atinge todas as obrigatoriedades daquele checklist, ele é aprovado por uma comissão técnica lá de Brasília e depois o recurso vem para a prefeitura para que ela ou compre o equipamento ou construa a obra. Então, ele é um formato interessante, ele projetou já, né, uma ex-presidente da República no passado, e Lula vai usar a mesma fórmula agora para ver como funciona. Eu, particularmente, acompanhando o início do PAC por conta do cadastro dos projetos, até por cadastros dos projetos da Prefeitura de Ascurra, eu não vi ainda nenhum toma lá da cá. Eu não vi nenhuma movimentação com o deputado federal, com o senador. Vamos ver se isso vai se manter, né, nos próximos meses, ou se o dinheiro agora vai ficar eles vão ficar segurando lá e tu vai ter que ir lá pedir pinico para algum parlamentar. Mas, por enquanto, tá fluindo de forma interessante. Tudo bem, tomara que fique assim. Tomara que fique assim. Mas certamente já está, o legislativo já coloca o olho, né? Ah, com certeza. Aqui na região nós tivemos os municípios contemplados, foi Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, Rio dos Cedros e Indaial. Esses municípios foram já contemplados nesse projetos PAC, no PAC. com projetos aprovados. No entanto, como eu disse, foram 16 modalidades de 27, e existem outras modalidades ainda pela frente, inclusive uma delas da Defesa Civil, que é a modalidade mais aguardada pelo estado de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina, inclusive o governador Jorginho Melo, esteve junto ao governo federal, pedindo ao governo federal que para Santa Catarina priorize os projetos de defesa civil, de prevenção à defesa civil. Então, todos os municípios aqui da nossa região, a gente sabe que cadastraram projetos no PAC voltados à defesa civil. Vamos ver se essa modalidade irá receber a atenção devida. Afinal de contas, aqui a gente está tendo custos elevadíssimos e nós sabemos que há necessidade de fazer investimentos na prevenção aos desastres naturais. Muito bem, a gente sempre torce pelo melhor, sempre falo por aqui, independente de governo, a gente sempre torce pelo Brasil. Então não importa quem está lá no poder, a gente quer que dê certo e quer passar notícia boa, quer dar informação positiva a respeito do que acontece no nosso país. E está aí uma que tem a possibilidade de ser uma notícia boa para o país, que é o advento, né, do novo modelo aí do PAC. E tomara que não fique nesse tomar lá da cá. Tomara que realmente os projetos agora aprovados, né, eles realmente tenham os repasses garantidos aos municípios, indiferente de partido político de prefeito, indiferente se o prefeito é amigo de deputado federal ou de senador, e por aí vai. Agora, é evidente, né, num momento como esse, num programa como esse do governo federal, a gente percebe o quanto a estrutura pública do Brasil ela está errada, né? Porque não tem lógica você centralizar todo o poder em Brasília. Não tem lógica você pagar tantos e tantos impostos, o dinheiro ir todo para Brasília e depois você depender de N fatores para conseguir que esse recurso retorne para os municípios. E quantos municípios não vão ainda conseguir uma obra, por exemplo, através de um programa como esse? Então nós precisamos debater, enquanto país, o Pacto Federativo, que é tão falado, há tanto tempo falado, e que não se mexe. Por que não se mexe? Porque hoje os detentores do poder estão em Brasília. Então, para eles não interessa descentralizar o recurso público, porque se você descentralizar o recurso público, os parlamentares perdem o poder lá em Brasília, perdem os seus espaços eleitorais, né? Os seus currais eleitorais. Então, um programa como esse também nos faz refletir sobre a necessidade da revisão do Pacto Federativo para que os municípios tenham mais independência e possam fazer obras importantes. Eu vejo lá por Ascurra, lá em Ascurra, o último prédio público tinha sido construído lá no começo da década de 90. Era de 93, 94, né? Só agora que a gente tem prédios novos que estão sendo inaugurados agora. Por quê? Porque nós fizemos um grande trabalho de captação de recursos. Mas isso precisa mudar no nosso país, né? Os municípios precisam ter mais independência.
Muito bem, para a gente fechar o ponto de vista de hoje, sexta-feira, a esquerda está pirando aí com as indicações para a CCJ, as negociações ali que sempre acontecem para as comissões, para as principais comissões. Tem a deputada catarinense, Carol Detoni, na principal comissão, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, tem o Nicolas Ferreira na Comissão da Educação. Então, o PL, a direita, vamos dizer assim, tomou conta aí de duas importantes comissões. Mas, por outro lado, a gente vê nas questões ligadas ao comércio, à indústria, eu vejo lá PDT, PSB, que tem aquele viés mais socialista. Mas, enfim, vamos comentar Carol Detoni na presidência da CCJ. Pois é, e eu fiz questão de deixar esse tema por último, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E a Carol Detoni é a primeira mulher a assumir a presidência da CCJ. O que é a CCJ? É a Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais é do que a principal comissão da Câmara dos Deputados. O que é uma comissão? Uma comissão é um grupo de deputados federais, né, que eles avaliam todos os projetos antes desses projetos irem a plenário. Então você tem várias comissões dentro do Poder Legislativo. Então, quando um projeto de lei ele entra no Congresso, ele entra na Câmara dos Deputados, ele vai passando pelas comissões que se é de interesse. E a CCJ é uma comissão importantíssima, porque ela é a comissão da Constituição. É para ver se o projeto está de acordo com aquilo que diz a Constituição. E Carol Detoni, então, é a primeira mulher a assumir a presidência da CCJ, é a primeira deputada catarinense a assumir a CCJ e ainda é do PL, partido de oposição ao executivo, ao presidente Lula. Então, com certeza está pegando fogo a Câmara dos Deputados. O governo não queria de jeito nenhum perder a presidência da CCJ, porque a presidente da CCJ é quem define as pautas que serão votadas. Então, o presidente ele acaba tendo esse poder nas mãos dele, de colocar, priorizar ou não priorizar, por exemplo, um debate, uma votação de algum projeto que esteja tramitando na comissão. Então, realmente, há uma movimentação bastante intensa lá em Brasília. Diziam que ela, num primeiro momento, a Carol Detoni iria assumir a vice-presidência da CCJ. No começo dessa semana falaram que ela estaria fora, não conseguiria nem ser vice-presidente. E ontem ela foi eleita presidente da CCJ. Também é um sinal de alerta ao Poder Executivo, um sinal de alerta de que eles não estão com a bola toda. Apesar do toma lá da cá, apesar de estarem batendo recordes com frequência na liberação de emendas parlamentares, eles não estão com a bola toda. A oposição está bastante forte, bastante articulada e organizada. Carol Detoni na presidência da CCJ, o Nicolas como presidente da Comissão de Educação, inclusive a deputada Tabata Amaral, que é do PSB do estado de São Paulo, pré-candidata a prefeita com o apoio de Geraldo Alckmin e que tem uma ligação muito forte com a educação, fazendo movimentos, já batendo de frente com a eleição ou com a indicação do Nicolas à presidência da Comissão da Educação. Então, realmente dá para ver que o sinal tem que estar alerta mesmo e vai ter muito tomar lá da cá pelos próximos meses para garantir as votações que o Executivo tanto precisa. Mas que legal que Carol Detoni está na CCJ. A Carol Detoni é uma deputada federal diferenciada, é uma deputada federal que se posiciona muito bem, entende do Legislativo, ela tem sido uma grande articuladora dentro da Câmara dos Deputados e muito legal no Dia Internacional da Mulher. Afinal de contas, hoje é um dia que não é para ficar homenageando a sensibilidade, nada daquilo, é para dizer que as mulheres elas têm o direito de estar onde elas querem estar, elas têm o direito de lutar pelos seus espaços, porque nós precisamos sim de mulheres fortes, como a Carol Detoni, que agora estará à frente da presidência dessa comissão tão importante que é a CCJ. Por mais que muitas mulheres, inclusive, tenho acompanhado hoje e ontem algumas mulheres jornalistas, enfim, de políticas se manifestando contrariamente, claro, porque a Carol Detoni não defende o feminismo, enfim, mas ela defende a mulher. Claro. Com as pautas que ela defende, né? Então, é isso aí. E vamos ver se com ela lá na CCJ, com o Nicolas na Comissão da Educação, aquelas pautas de esquerda que têm tomado conta do cotidiano, elas têm
uma represa por ali, né? A gente possa também ter um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é o interessante. E não precisa ser feminista para defender a mulher, né, Odair? Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Vamos separar as coisas, porque não é porque você defende a mulher que você é feminista, e não é porque você é feminista que você defende a mulher. Então... Tem tudo isso. Bem, Heron, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na nossa programação, através do seu ponto de vista, que volta a partir de segunda, quarta e na próxima sexta também. Um abraço, um bom final de semana. Valeu, um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana. Se foi mais um ponto